Olá, você que nos acompanha nas redes sociais, também nosso programa de jornalismo. Vamos conversar com o pároco de Espumoso, o padre Marcos Denardi, falar sobre, as nossas atividades da nossa Igreja Matriz São Jorge, também com as suas 26, né, padre? 26 comunidades. 26 comunidades aí também que pertencem aqui a Espumoso, lembrando que nós aqui estamos ligados aí à Mitra de Cruz Alta, né? Exatamente. Isso mesmo. E aí a gente vai trazer aqui as informações principais. Temos a celebração também quarta-feira de cinzas, aí a entrada da quaresma, também esse período que a gente sabe aí que a Igreja Católica é muito forte, né? Esse período da quaresma, né? Antecede a Páscoa, né, padre? Exato. Mas isso é assunto para quem entende, né? É o nosso pároco aqui, o padre Marcos, vai falar para a gente. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também sempre a oportunidade de a gente poder falar de nossas atividades paroquiais. E, como você dizia, amanhã, então, nós iniciamos o período quaresmal. Até hoje, então, por isso que nós estamos aí finalizando praticamente para nós aqui o carnaval, né? Então o pessoal vai aproveitar hoje ainda e amanhã provavelmente hoje, basicamente a nossa região é hoje, né? E amanhã então a igreja inicia esse novo período que a gente chama de quaresma, que são 40 dias que antecedem a Páscoa, e dentro deste período então é pedido que se faça abstinência de carne nas sextas-feiras, né? Principalmente nesse tempo quaresmal, né? Tem muita gente que faz ao longo do ano, também todas as sextas-feiras, faz jejum, mas não é só o jejum, mas é também a questão da caridade, é a questão da reflexão interior, né? Da penitência. Então é um retiro, eu gosto de usar essa palavra. Sim. A quaresma, 40 dias que antecede aquilo que para nós católicos é central, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, quaresma seria isso, 40 dias antes da Páscoa, que nos ajuda a nos preparar para celebrar vivamente, né, a Páscoa do Senhor. Bom, a igreja no Brasil, todos os anos, ela tem um tema que lança, que é o tema da campanha da fraternidade. Então, durante esses 40 dias, já desde 1964, todos os anos a igreja propõe um tema, vamos assim dizer, pertinente à reflexão, ao aprofundamento, ao estudo, né, a algum encaminhamento, sempre com aquela máxima de quanto mais global o problema, mais local a solução. Então, esse ano, a igreja está propondo o tema fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. Então, a quaresma vai iniciar amanhã, com a celebração de quarta-feira de cinza, e vai trazer também a tônica desse tema que é hoje também um tema bastante pertinente. Então, por que o tema social? Porque é a dimensão caritativa, é a dimensão daquilo o que a gente pode fazer. Não é que nós vamos resolver o problema de moradia do mundo, ou melhor, do Brasil, ou aqui mesmo de Espumoso. Nem quem é responsável por isso não consegue, né, padre? Exato. Imagina, né, quem está na incumbência de melhorar nossas vidas aí, quem sabe, como cidadãos, enfim, e temos acesso a projetos sociais, não está fazendo. Então... Exato. Então, mas a igreja, ela se propõe a gente pensar quais seriam as possibilidades, viabilizações, etc. e tal. Claro, sem desfocar, Rodrigo, aquilo que é essencial. Nós não podemos agora ir só para o lado caritativo, no sentido assim fazendo caridade, então tá bom, eu não preciso pensar na minha espiritualidade, eu não preciso pensar naquilo que preciso mudar, naquilo que eu preciso me converter, naquilo que eu preciso, de fato, transformar na minha vida durante esse período. E aí o senhor tocou num ponto, né, importante para as pessoas. Eu vou doar um pão, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, uma situação hipotética aqui, né, simbólica. Eu vou doar um pão para uma pessoa carente, fiz minha parte, renovei a minha... Não é bem assim minha espiritualidade, né? São ações contínuas, né? Exato. E depois tem um santo da igreja, que eu não recordo o nome, que ele diz assim, a caridade tem que doer. A caridade, ela tem que sair de você no sentido assim de que exige de você algo concreto também, né? Bom, Paulo dizia isso, né? Está escrito na Bíblia, fé sem obras é morta. Então, esse tempo quaresmal é um tempo de reflexão, de aprofundamento, de transformação interior, de mudanças de conversão pessoal, às vezes familiar, às vezes comunitária, e no âmbito da sociedade devido ao tema. E amanhã, então, a quarta-feira de cinza é o que marca. É uma celebração muito bonita, né? Para nós católicos é um dia, para quem pode, né? Agora tem idades
já idosos que são dispensados, né? Quem pode fazer um jejum, né? Pelo menos num momento ali, né? Se abster de comer carnes também amanhã. Tem pessoas que passam o período todo, né? Fazem o propósito da quaresma toda. Isso. Todo o período quaresmal não comem carne, não comem chocolate, não consomem, às vezes, bebida alcoólica. Então, são propósitos que eu acredito que se vêm ajudar a elevar a pessoa, a ela refletir, a pensar. Uma auto-reciclagem espiritual. Exato. Né? É claro que renovação. O ideal seria, Rodrigo, você fazer o jejum e aquilo que você não consumiu, no final, então, desse período, você destinar a uma família carente, alguém que está... Mas, enfim, são vários. Nós temos os encontros de preparação também para a Páscoa, e esses encontros que vão ser feitos, portanto, nas nossas comunidades também, de várias formas, nas famílias, nas comunidades. A gente não tem um modelo único, né? Depois da pandemia, algumas coisas mudaram. Nossos encontros de família, que eram pequenas, vamos assim dizer, comunidades, pequenas comunidades, né? Porque era ali na rua, núcleos, né? Então isso se transformou um pouco depois da pandemia. Tem muita gente ainda que não quer mais abrir a casa, porque ainda tem receio, etc. Tal, enfim. Mas então nós estamos dando essa oportunidade, ou mescla, são 6 encontros, 3 na comunidade, 3 nas famílias, ou mesmo você, a sua própria família, querer fazer. São encontros de reflexão, né? A gente chama de encontros bíblicos ou encontros de preparação para a Páscoa. Tudo vem somar esse período quando que a igreja quer ajudar os seus filhos e filhas a não chegar na Páscoa totalmente de uma forma despreparada. Já é Páscoa. Sim. Sabe? Não, esses encontros, tanto do Natal como da Páscoa, visam isso, visam uma preparação, primeiro, pessoal, depois uma preparação a nível de comunidade e também a nível de sociedade, no sentido de saber que a igreja tem algo a contribuir, não só no âmbito pessoal, mas também comunitário. A gente espera só o lado lúdico, né, dessas datas, né, de Natal, Páscoa, enfim, que é o coelhinho da Páscoa, o ovo, o chocolate, somente as crianças, né, mas é muito bom inserir sempre desde jovem, né, as crianças, desde cedo, as pessoas, o entendimento, né, o propósito verdadeiro da Páscoa, além do Natal também, mas agora na questão da Páscoa. Exatamente. Então, por exemplo, assim, pode ser trabalhar o ovo, pode ser trabalhar o coelho, pode ser trabalhar a cruz, né, que é o centro, né, de tudo isso. O que não pode, muitas vezes, é de se descuidar de tudo isso e ficar, como você dizia, só com aquilo que o comércio, muitas vezes, enfatiza aí, que quer vender e quer realmente oferecer para as pessoas os produtos que tem. Mas amanhã, então, Rodrigo, amanhã nós iniciamos, então, a celebração às 19 horas, quarta-feira de cinzas, lembrando que é uma celebração muito bonita, muito significativa, ela já dá um tom mais introspectivo, né? Não é uma celebração festiva, é uma celebração que vai nos abrir esse caminho que vai nos levar à cruz, que para nós é o sinal da nossa salvação. Então, depois da celebração de Quinta-feira Santa, de Sexta-feira Santa, da Vigília Pascal e do Domingo da Páscoa, então isso coroa, né? Mas o início é amanhã. E o tema justamente é isso, és pó e ao pó retornarás. Amanhã nós vamos impor sobre a testa, a fronte das pessoas, fizemos o sinal da cruz, né? E são várias formas, né? Eu gosto sempre dessas duas, convertei-vos e crede no Evangelho, ou lembra-te que és pó e ao pó has de voltar, que eu particularmente gosto mais, que dá um sentido da nossa, ao mesmo tempo de termos sido criados, né? E aí entra todo o Gênesis, né? Por Deus que infla, sopra em nossas narinas, né? O espírito da vida, e depois de a gente passar por esse período aqui, e às vezes é tão curto, né? Nós voltamos à origem, és pó e ao pó retornarás. Né? Lembrando também que essa efemeridade, essa fragilidade humana também, né? E que ninguém é maior do que um é maior do que o outro, todos somos iguais, todos nós vamos ao mesmo tempo se tornar e voltar a sermos pó. Com certeza. E aí a religião católica é Páscoa, as datas do mundo todo é o mesmo período? Sim,
no mundo todo. E a primeira Páscoa como novo chefe aí, né, da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. Inclusive, ele é no início agora falando sobre esse período que está se abrindo, né, da Quaresma, ele coloca 3 pontos importantes. Eu sei que um deles é saber escutar, né, e outros pontos que a cada semana eles têm um retiro. Sim. Para a Cúria Romana, é um pregador que dá e sempre traz um tema assim pontual, importante, né? Não só para padres e bispos e para o Papa, não, para todas as pessoas, né? Então eu penso que nós não podemos perder esse período tão importante que nós estamos abrindo amanhã, né? Que a gente possa, de fato, buscar se aprofundar e cada um no seu coração, né? A igreja, ela oferece e ela propõe. O evangelho é uma proposta, né? A gente não pode fazer nada por obrigação. A gente tem que fazer por adesão. Sim. Né? Então essa adesão, não, eu me proponho, né? Como antes nós falávamos, né? Bom, se eu me propor a não beber nessa quaresma, ok, se eu não proponho. Mas não apenas num sentido aproveitando para poder emagrecer, para fazer um regime, não. No sentido penitencial, né? Espiritual. No sentido de você se limitar, de deixar de consumir algo ou alguma coisa que você tanto gosta para ver também o sofrimento de tantas pessoas que não têm, né? Esse é o sentido, na verdade. Privar de alguns benefícios, alguns, né, que você, às vezes, exclusivamente seus, às vezes muitas pessoas não têm, né? Não compartilham do mesmo, né? Exato. Por exemplo, assim, abster-se de coisas que você tanto gosta, né? E de repente, para você sentir um pouquinho também o que muitas pessoas no dia a dia elas acabam passando, né? Então, Rodrigo, eu penso que esse período aí da quaresma que se abre para nós é um momento muito, muito importante, assim, sabe? Para nós católicos, principalmente cristãos, né? Do mundo todo, né? E agora estão passando toda essa folia do carnaval, as festas, né? Pessoal que aproveita, seja nos blocos, seja nos desfiles, sejam nos bailes, né? Antigamente Sim. Era baile, hoje é som, Sim. Não sei, baladas, etc. e tal, né? Então, que possa ter essa mesma adesão nesse período também da quaresma. Né? Muito bem, conversamos com o pároco aqui do município de Espumoso, o padre Marcos Denardi, falando sobre essa época que a gente tem tão importante, que é a época quaresmal, né? Período da quaresma, com 40 dias antes que antecedem a Páscoa. E também fazendo um convite aí da celebração que teremos amanhã, dia 18, né? 19 é quinta, 19 horas. Dia 18 às 19 horas na Igreja Matriz São Jorge de Espumoso.